Simbora, simbora, turma. Agora sim estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Acho que a internet agora estabilizou, tudo firme, tudo em paz. Eu quero tratar com vocês aqui sobre uma temática bem interessante. Inclusive, acabei de gravar um podcast para o Grupo Fechado e no podcast de hoje eu pude citar as últimas movimentações envolvendo o Oriente Médio. Então, prestem atenção até o final. Relembrem todos os detalhes porque eu já falei sobre esse tema aqui anteriormente. Lembrando a vocês que nós temos um grupo fechado, uma comunidade no WhatsApp, que você pode participar assinando ou mensalmente ou fazendo assinatura anual com desconto bem legal, mais barato que uma pizza por mês, conteúdo de qualidade, geopolítica na veia, diariamente, doses homeopáticas, devagar e sempre de forma didática. Mas, pessoal, é o seguinte, a imprensa internacional tem repercutido algumas movimentações militares na Síria. Para quem não sabe, a Rússia mantém uma base militar dentro da Síria, numa área portuária, às margens do mar Mediterrâneo, uma região chamada de Tartus. Essa área é estratégica porque o próprio Mediterrâneo, por si só, tem uma grande movimentação militar, tem gás, tem óleo, para além disso, um comércio marítimo significativo, e a Síria tem uma posição geográfica muito boa, estratégica geograficamente, porque fica em pleno Oriente Médio. Eu quero lembrar a vocês que 2023 foi um ano de recordes em termos de gastos militares e 2024 também, para além dos gastos militares, será um ano de forte movimentação. A OTAN voltou a se movimentar, a Suécia ela acaba de ser aprovada pelo parlamento turco. A Suécia deve ser o país de número 32 a fazer parte oficialmente da OTAN. A OTAN agora, no próximo mês, promete fazer o seu maior exercício militar desde o período da Guerra Fria, desde 1988, que a OTAN não fazia um movimento militar de grandes proporções, de forma tão forte. A Rússia também se movimentando, tendo a China como aliada. Resultado, a gente tem aí movimentações militares perigosas. Qual é o ponto que eu quero chegar? Eu disse para vocês aqui que essas movimentações do ponto de vista militar podem trazer uma espécie de acidente. E imaginem vocês que hoje, a título de exemplo, Israel vem praticando alguns ataques a alvos específicos dentro da Síria ligados ao Irã. A gente sabe que o Irã, através da sua guarda revolucionária, tem presença militar dentro da Síria. A Rússia também tem uma grande presença militar. E na semana passada, um bombardeio ligado a Israel, a um drone israelense, teria matado, neutralizado 5 membros da guarda revolucionária iraniana que estariam trabalhando, exercendo atividades militares dentro da Síria. Resultado, Vladimir Putin começou a se movimentar para tentar diminuir ou neutralizar ou bloquear os ataques de Israel contra o Irã dentro da Síria. Prestem bem atenção comigo. Israel atacando algum alvo da Síria parece algo natural. Israel atacando algum alvo do Irã e vice-versa já é um contexto de guerra dentro do Oriente Médio. Mas imaginem vocês uma situação máxima em que Israel ataca um alvo dentro da Síria e esse alvo não é do Irã, esse alvo não é da Síria, do regime da Síria, é um alvo russo. Então, a Rússia tem presença militar dentro da Síria e existe essa possibilidade, existe essa expectativa de uma espécie de acidente. Então, os americanos ou os israelenses vão fazer alguma incursão dentro da Síria e atingem um alvo da Rússia. Resultado, a problemática de guerra, a problemática do ponto de vista de geopolítica, de análise, seria algo muito mais complexo, algo muito maior. Eu quero relembrar a vocês o seguinte: Israel tem um território que originalmente, no último século, no século XX, pertencia à Síria. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou da Síria um território chamado de Colinas de Golã. Na época, Israel alegou que a Síria usava as Colinas de Golã
É um local importante porque é uma área montanhosa, alta, nascente do Rio Jordão, e a Síria estaria usando as colinas de Golã para atacar Israel. Por uma questão limítrofe de segurança, Israel teria ocupado e ocupa até hoje esse território. Para resumir, Israel e Síria são países inimigos e que não têm qualquer tipo de relação de negociação diplomática. Um outro ponto que eu quero lembrar para vocês: a Síria é governada desde o ano 2000 por um médico oftalmo chamado Bashar al-Assad. O pai dele era o presidente da Síria. O pai dele era uma espécie de ditador, Reza al-Assad. Ele era, o pai dele, muito ligado à União Soviética, fortemente ligado aos soviéticos. Quando ele veio a falecer, Bashar al-Assad, num processo eleitoral ali turbulento, conseguiu chegar ao poder e está no poder. A coincidência: Vladimir Putin basicamente governa a Rússia desde o ano 2000, o Bashar al-Assad também, então eles são contemporâneos em termos de governo, de governança, de governabilidade. Resultado: na década passada aconteceram uma série de protestos dentro do mundo árabe que nós chamamos de Primavera Árabe. Estão lembrados? A Primavera Árabe lutando contra a corrupção, lutando contra a opressão, pedindo mudanças dentro do mundo árabe. A população conseguiu derrubar o presidente ditador da Tunísia, o ditador do Egito, o ditador da Líbia. Vários dinossauros da geopolítica árabe foram derrubados. Alguns faleceram, outros ficaram em prisão domiciliar, outros fugiram, por aí vai. O Bashar al-Assad, ele foi alvo de grandes protestos dentro da Síria. Na verdade, ele tinha duas dificuldades: um pedaço da população querendo derrubá-lo, querendo mudanças dentro da Síria, e também o avanço dentro da Síria de um grupo terrorista chamado de Estado Islâmico. Bashar al-Assad não caiu porque ele recebeu a bênção de Moscou. Vladimir Putin disse: olha, ele é o cara, ele é meu cara no Oriente Médio e eu vou sustentá-lo no poder. Então, quem garantiu que Bashar al-Assad não seria morto, não seria preso, não seria derrubado, foi o governo da Rússia. E na contrapartida, a Rússia disse: olha, eu vou te apoiar, você vai se perpetuar no poder, você é um aliado da Rússia, mas eu vou querer aumentar minha presença militar na Síria. Para a Rússia é muito bom, é positivo ter essa presença militar na Síria, porque é o acesso ao Mediterrâneo, que a Rússia tanto quer, é uma área em que os americanos têm presença militar, os americanos têm presença militar ali no Golfo, a aliança com a Arábia Saudita, o Catar, os americanos têm uma grande base militar no Catar, os americanos têm uma aliança com Israel. Então qual é a tese? Estados Unidos com Israel, Síria com Rússia. Aquela Guerra Fria 2.0 que pode o que, gente, de alguma forma esquentar. Então, isso tudo aconteceu. A presença do Estado Islâmico na Síria diminuiu. O Estado Islâmico chegou a conquistar 20% a 30% do território sírio. Bashar al-Assad conseguiu sufocar a oposição, inclusive sendo acusado de ter usado supostamente armas químicas. Em resumo, ele conseguiu se manter no poder, se perpetuar, ao contrário de outras lideranças do mundo árabe que foram derrubados pelo contexto da Primavera Árabe. Ele teve o apoio de Vladimir Putin. Aí o que é que eu notei? Nas últimas semanas, qualquer pessoa pode abrir o Flight Radar, tem que ter uma experiência mínima, não precisa pagar porque não tem custo. Eu abrindo o Flight Radar, olhando o espaço aéreo do Oriente Médio, eu gosto de vez ou outra, dou uma olhadinha antes de dormir, coisa e tal. Eu notei uma grande movimentação militar da Rússia no espaço aéreo da Síria. Então, é uma manobra que implica uma série de riscos de escalada e demonstra, acima de tudo, como é que eu posso dizer, uma espécie de recado sutil de Vladimir Putin para Washington. Como se Vladimir Putin dissesse assim: eu não vou, de alguma forma, simplesmente abandonar a meus aliados. Eu não vou, de certa forma, abandonar meus aliados, então tem toda essa estratégia por trás. Então, nesse Minuto Geográfico de hoje, eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Existe um país chamado Síria. A Síria, antes da guerra, tinha mais de 24 milhões de habitantes. Hoje a gente calcula que a Síria tem entre 15 e 17 milhões. Muita gente fugiu da Síria para outros países. Muita gente se deslocou internamente.
Quem saiu do país fugindo, a gente diz que são os refugiados. Quem se deslocou internamente, fugindo da guerra, os deslocados internos. O Bashar al-Assad é o presidente, tem o apoio do Vladimir Putin. O Irã tem presença militar por lá. O Irã usa a Síria como plataforma para atacar Israel. Então, é o eixo Irã mais Síria para atacar Israel. A Rússia, pelo menos explicitamente, não ataca Israel, mas qual é a preocupação? Israel faz bombardeios dentro da Síria, tentando neutralizar o Irã, tentando neutralizar o regime de Bashar al-Assad, mas imaginem vocês que um alvo da Rússia pode ser atingido, e aí a problemática seria muito maior, muito mais forte, com significado de outras proporções. Tranquilo, turma? Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Tomara que eu tenha sido o mais didático possível. O fato é que o céu da Síria ele está congestionado de aeronaves de potências rivais. Drones, aviões de Israel, Estados Unidos, Rússia, no mesmo espaço aéreo. Basta um erro de cálculo, basta uma manobra mal feita, basta atingir um alvo errado e isso pode tomar uma proporção muito forte. É bom lembrar que em julho passado, 2023, um avião da Rússia bateu, danificou propositalmente, é o que se diz, intencionalmente, um avião robô, um drone americano que estaria ali supostamente praticando, a gente acredita, espionagem. Então, há um estranhamento no espaço aéreo. Perceba, tente comprar uma passagem aérea para a Síria. Muito difícil de conseguir. Quem é que quer voar para lá? A aviação civil acabou por lá. O turismo praticamente acabou. Mas o espaço aéreo da Síria está muito movimentado do ponto de vista militar. E o que eu quero, em resumo, dizer para vocês é que toda essa movimentação militar que tem acontecido pode gerar um erro de cálculo e esse estranhamento pode acabar gerando algo acidental, algo muito maior. Se perguntarem, a Rússia quer uma guerra e quer usar a Síria numa guerra de grandes proporções? Eu penso que por hora não. Por uma questão econômica pragmática e porque hoje o grande objetivo da Rússia é conquistar 30% da Ucrânia, fazendo um corredor terrestre entre a Crimeia, o Mar Negro e o resto do território russo, pegando um pedaço da Ucrânia, a região do Donbás. A Rússia não teria condições de se envolver militarmente com outro conflito direto. Mas tudo pode acontecer, como eu já disse para vocês. Tranquilo? Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Quem ainda não entrou para o grupo, entre. O link para você acessar está na bio. O que é legal? Você paga e passa 7 dias experimentando. Chegou no 7º dia, você pode apertar um botão e cancelar. E a gente devolve 100% do valor, porque é assim que funciona, é assim que acontece. Mas eu posso garantir, é muito tranquilo, é muito legal. Pelo WhatsApp, você ter acesso à informação. É bom para você profissionalmente, você passa a ser uma pessoa mais interessante em todas as áreas quando você mostra que entende algo sobre o mundo, tem criticidade. Quando você estuda geopolítica, não precisa parar de trabalhar, tá? Para estudar geopolítica. Dá para inserir a geopolítica no cotidiano, gradativamente, como a gente tem feito no grupo, é muito importante. Beleza? Tranquilo? Tá mais seguro morar na Síria ou no Brasil, em Recife? Veja, se a gente olhar a proporção, índice de criminalidade, a situação da América Latina é muito pior. A situação da América Latina é muito pior, sem dúvida. É um ponto que poucas pessoas estão preparadas para debater. Poucas pessoas estão preparadas para debater. Coisa boa, Maila. Venha em paz, venha tranquila. Falar sobre o Alasca, eu posso falar numa próxima edição. Tá? Uma curiosidade até sobre o Alasca, para quem está perguntando, aquela região ali
foi comprada pelos Estados Unidos pagando centavos. É uma área hoje que tem riqueza em petróleo, a gente sabe que tem óleo e tem gás. A Rússia, no contexto de uma pós-guerra da Crimeia, endividada, a Rússia vendeu aquela região, assim, na época, por o equivalente a centavos, por um baixo custo, tá? E hoje pertence aos Estados Unidos. Beleza? Dúvida? A gente falou sobre o pronunciamento da OTAN semana passada, tá gravado aqui. Um abraço pro pessoal do YouTube também que tem acompanhado. Muita gente acompanhando. Bacana. Tem preocupação Suécia e Rússia? Não. Não é Suécia e Rússia. A preocupação é Rússia e OTAN. Toda essa movimentação militar. Estônia, Letônia e Lituânia são da OTAN. Suécia vai entrar. Finlândia tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, entrou para a OTAN. Aquela região da Moldávia e tudo mais. Tranquilo, turma? Tô indo. Eu vou deixar gravado aqui. Quem puder compartilhar, quem chegou até o fim, manda as perguntas nos comentários. Eu posso depois, com calma. Tô na correria grande. Nós estamos na semana pedagógica lá da escola, recebendo professores, recebendo os pais dos veteranos e dos novatos. Tem resultado de vestibular saindo e trabalhando todo dia, firme e forte, ajustando os detalhes para recomeçar o nosso ano letivo. Valeu? Um beijo grande para todos vocês, um forte abraço. Eu acredito, Vilaça, se a eleição fosse hoje, Trump eleito presidente dos Estados Unidos, e ainda acredito que Biden não vai se candidatar. Vai desistir num dado momento e os democratas não vão ter condição de buscar uma candidatura competitiva. Beleza? A gente vai se comunicando. Saudações. Grande abraço, turma. Simbora!